Boa noite a todos. Seja bem-vindo à nossa casa, no Centro Espírita dos Mensageiros. É com muita alegria que recebemos todos vocês, presencialmente e de forma virtual, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Estamos reiniciando uma nova etapa, passados 1 ano e 8 meses da pandemia. Somente nesse momento temos a oportunidade de poder reiniciar nossos trabalhos. Nesse período, passamos por dificuldades, todos, mas nossos trabalhos não pararam. Nossos estudos, por pouco tempo, reiniciaram de forma virtual e tivemos bastante sucesso de aceitação e conseguimos levar a evangelização e os estudos de forma virtual. Assim como também o nosso departamento de ação e promoção social espírita, o APSA, ele também nunca parou nesse tempo. Continuou sempre prestando assistência, levando cesta básica e assistência pontual aos necessitados. Por outro lado, nas sextas-feiras, nossa casa abriu para poder atender, fazer atendimento fraterno e fazer a terapia do passe. Então, nossa casa não parou completamente. Continuamos sempre servindo e trabalhando. E hoje, iniciamos a nossa palestra com o tema Espiritismo, Ciência e Religião, do nosso companheiro Adriano Machado. Para iniciarmos, repassarei antes um pequeno recado para todos. E nas nossas palestras não haverá o passe, porque entendemos que nesse momento de reunião, estamos em comunhão, iremos todos aqui receber assistência dos bons espíritos, a assistência espiritual, e então, ao final da nossa palestra, faremos uma prece e teremos um passe coletivo, recebendo o auxílio e as bênçãos da espiritualidade. Para iniciarmos, chamarei a nossa companheira Roseli para fazer a leitura e a nossa prece. Boa noite, amigos. Que gosto bom, igual a primeira vez na casa. Receba o meu carinho, meu beijo, meu abraço, que a gente ainda não pode fazer, mas logo, logo a vida vai ficar normal de novo. Hoje, a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, e do nosso querido irmão Emmanuel. A videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. São palavras de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Emmanuel diz assim: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria movem-se os mundos não ilimitados. Pequena e obscura, a terra não pode prescrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus, como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação.
Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina, prosseguem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por esta fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele, encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Convido a todos a continuar com o pensamento elevado para, nesse momento tão sublime, receber Jesus nos nossos corações. Obrigada, Mestre Divino, por estar conosco, por este momento de glória para a nossa casa e para o nosso encontro de hoje. Nós, espíritos encarnados, e os outros tantos desencarnados, que nos honram com a presença nessa noite. Obrigada, meu Deus, Pai, de infinita bondade e de misericórdia, pelas bênçãos infinitas em nossas vidas, pela oportunidade de amar, de crescer, de evoluir e de servir. Obrigada, Senhor. Assim seja. Nossa saudação a todos e que estamos retornando às nossas atividades doutrinárias na Tribuna Espírita, agora também presencial. Passado esses meses, 1 ano e 8 meses, aproximadamente, em que vivemos uma época típica em nosso planeta, em que vimos muitas pessoas sentindo muito medo do que estava acontecendo. Mas, como a Roseli acabou de dizer, tudo passa, as coisas estão voltando ao normal, mas queremos dedicar hoje a nossa fala simples, despretensiosa, aos amigos e parentes dos trabalhadores da casa, que são lembrados com muito carinho, com muito respeito, e acabaram desencarnando pelo Covid, assim como a nossa companheira Alba, que era trabalhadora da casa, e logo no início do ano passado, ela também desencarnou pelo Covid. Mas nós prosseguimos e rogamos a Jesus que nos ampare, que nos assista em nossa caminhada aqui na Terra. A nossa abordagem de hoje, ela vai trazer o que Kardec desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 8, em que ele vai tratar desta aliança entre ciência e religião. Temos lido ultimamente muita coisa sobre isso, muitos artigos, muitas revistas conceituadas, debatendo esta ideia entre ciência e religião, buscando elementos que possam aproximá-las. O que temos visto é que as argumentações, as discussões, são sempre as mesmas. Mudam os artigos, os lugares, as pessoas, mas o raciocínio,
continua navegando do mesmo jeito. Mas o que diz o Espiritismo, então, sobre esses dois polos? Ciência e religião. Vai escrever Allan Kardec neste item 8 que ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma delas vai revelar as leis da matéria, a ciência. A outra vai revelar as leis morais. Porém, ambas vêm da mesma fonte, que é Deus. Então, se uma contradizer a outra, uma delas vai estar em erro, diz Kardec. Se uma delas negar o que a outra está dizendo, falta a esta, então, alguma coisa a mais. Falta uma informação, falta um conhecimento, falta desvendar alguma coisa que ainda não foi desvendada. Elas não podem se contradizer, porque promanam da mesma fonte que é Deus. Vamos lembrar aqui o que disse o físico, o prêmio Nobel, de 1921, pelos seus estudos fotoelétricos, Albert Einstein. Einstein criticava as religiões e não tinha uma ideia muito concreta sobre o que ele pensava sobre Deus. Uma hora ele escrevia algo que acreditava em Deus, outra hora ele escrevia algo que negava e criticava as religiões. No entanto, ele pôde afirmar uma frase muito interessante. Ele disse que a ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. Essa unicidade entre ciência e entre religião, ou entre ciência e espiritualidade, foi sentida com muita propriedade por um outro físico, chamado Galileu Galilei. Pai da física moderna, pai da metodologia científica, pai da astronomia observacional. E Galileu Galilei, que viveu entre os séculos XVI e XVII, pôde anotar uma frase espetacular. Disse ele, abre aspas, a matemática é o alfabeto com o qual Deus fez o universo. A matemática é o alfabeto com o qual Deus fez o universo. Galileu Galilei viveu numa época obscura, tanto para a ciência quanto para a religião. Ele passou a defender as ideias do heliocentrismo. Na sua época, a teoria aceita era o geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro do universo. Um outro astrônomo e físico, matemático e padre, chamado Nicolau Copérnico, havia publicado uma obra mostrando matematicamente que o que girava era a Terra e o Sol estava fixo. Então ele propôs o heliocentrismo, e alguns físicos, matemáticos, astrônomos que vieram na sua sequência comprovaram o que Copérnico estava afirmando e passaram a afirmar o heliocentrismo. Para nós, isso parece muito fácil. Para a época, não. Isso gerou uma comoção nos clérigos, abalou os nervos dos religiosos, porque a religião controlava a ciência e para eles isso era um atentado direto contra a Bíblia, já que a narrativa da Gênese ela é uma descrição da elaboração do planeta Terra. E passaram, então, a perseguir quem acreditava no heliocentrismo.
como Giordano Bruno, um monge, filósofo, que começou a defender a mesma ideia um pouco antes de Galileu Galilei, e por conta disso foi condenado à fogueira. E agora Galileu Galilei, que criticava também a Bíblia, e que defendia a ideia do heliocentrismo, foi parar na Inquisição Católica. E foi obrigado a se retratar para não morrer como Giordano Bruno. Narra a história que, após o julgamento, ele, olhando para os seus acusadores, disse para eles: no entanto, ela se move, referindo-se à Terra, que tinha o seu movimento de translação em torno do Sol. Porque aquele homem extraordinário que revolucionou a metodologia científica, que construiu o seu próprio telescópio, aceitava a existência de Deus, mas ele não enxergava nas religiões da sua época aquele Deus que ele percebia, que usou as leis físicas, os números, os cálculos, as fórmulas, que nós fomos descobrindo com o passar do tempo. Ele utilizou esses recursos para elaborar o universo. Era esse poder criador que ele sentia na sua alma. De Galileu Galilei até os dias de hoje, vamos encontrar muitos cientistas que não acreditam em Deus. Nós vamos encontrar muitos religiosos que não acreditam na ciência. E como não citar também, entre estes homens fantásticos, na atualidade, Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser, físico, astrônomo, brasileiro, ganhou o prêmio Templeton em 2019, que é um prêmio que faz uma homenagem a todos aqueles que, de alguma forma, defendem a ideia da espiritualidade. E esse físico e astrônomo brasileiro foi o primeiro latino-americano a ganhar este prêmio, numa homenagem nos Estados Unidos da América. Um valor simbólico de 5 milhões de reais. Deve ter feito bom uso do dinheiro. A verdade é que um homem da física e da ciência está defendendo a espiritualidade. Em muitas das suas citações, das suas frases, dizem que a ciência e a espiritualidade são dois lados da mesma moeda. A ideia de Deus, à medida que nós vamos avançando, vai nos assustando. Ela vai nos ganhando cada vez mais pela beleza da vida, mas, ao mesmo tempo, ela vai nos assustando. Quando Allan Kardec inferiu os espíritos sobre Deus, e que a resposta de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que Deus é soberanamente bom e justo, tudo isso faz sentido para nós. Mas quando nós pensamos que Deus sempre existiu e não teve começo, isso não encaixa na nossa capacidade de raciocínio. E se alguém consegue entender este pensamento e está aqui, então, por favor, me perdoe e depois me explique. Porque quando nós começamos a pensar como alguma coisa pode existir e nunca ter tido começo, Allan Kardec também teve essas dúvidas, porque ele insiste nas perguntas, e os espíritos respondem, e nos falta o sentido. Nos falta o sentido para entender a natureza íntima de Deus. E este sentido nós só vamos adquirir quando nos tornarmos espíritos puros. Aqui alguns bilhões de anos. Como Jesus se tornou um espírito puro.
Por isso ele tinha a convicção de dizer: o Pai e eu somos um. Quem vê o Filho, vê o Pai. Não que ele fosse Deus, que foi mal interpretado, mas que ele entendia corretamente o pensamento divino, porque era o Espírito puro, havia desenvolvido este sentido que nós iremos depurar à medida que vão escoar as eras. E ele podia entender perfeitamente o pensamento de Deus. Nos falta este sentido. Mas Kardec insiste, porque ele é indagador, ele é pesquisador, ele é cientista, ele é pedagogo. Mas os espíritos, na sequência das questões, está na 16ª questão, ele diz a Kardec: Deus existe. Disso não podeis duvidar. Crede-me, não vades além. Não vos percai-vos no labirinto, da onde não lograríeis sair. Estudai as vossas imperfeições. Será mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Em outras palavras, os espíritos superiores falaram: Kardec, chega. Não continua. Já está de bom tamanho vocês entenderem que existe um poder criador e que Deus é soberanamente bom e justo. Temos muitas outras coisas para avaliar as nossas imperfeições. Parece que não é tão difícil nós falarmos aqui nesse momento de ciência, espiritualidade, e pensarmos em Deus, e eu tenho certeza que todos estão concordando com essas ideias. Todos aqui, eu tenho certeza, aceitam que Deus existe, que Deus é soberanamente bom e justo. Mas assim como Galileu Galilei estava quebrando um paradigma lá no século XVI e XVII, entre o geocentrismo e o helicentrismo, a ideia de Deus também teve que quebrar os seus paradigmas. Passamos uma rápida viagem histórica. Voltemos no século IX, antes de Cristo. Vamos encontrar aquele que é o povo conhecido por trazer a ideia do Deus único, os hebreus. Que saíram do Egito, guiados por Moisés, atravessaram o deserto, se instalaram na Palestina, receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai, 500 anos depois, aproximadamente. Vamos encontrar este povo que, por questões políticas, as 12 tribos de Israel se dividiram. 10 tribos se reuniram sob o nome do Reino de Israel, um pouco acima do sul para o norte da Palestina. E lá no sul, 2 tribos se reuniram e formaram o Reino de Judá. Daí vêm os nomes: israelitas e judeus. Mas eram todos de origem do povo hebreu. Nessa época, neste século 9 antes de Cristo, vamos encontrar o reino de Israel, as 10 tribos, sob o comando do monarca, do rei Acabe. O Acabe casou-se com Jezabel e trouxeram para o culto oficial dos israelitas o deus Baal, que era o deus dos cananeus, dos filisteus, das redondezas das terras de Israel. Trouxeram o deus Baal, deus da fertilidade, e eles faziam sacrifícios para este deus, sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Os primogênitos eram sacrificados para Baal, para que ele trouxesse fertilidade, recompensas, bonança para aqueles que faziam o sacrifício. Nessa mesma época viveu Elias, um dos grandes profetas do Velho Testamento. Elias defendia a ideia do Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Elias, então, desafia o rei Acabe
para ver quem era o Deus verdadeiro. E eles combinam, então, de se reunirem no Monte Carmelo, um monte que fica ao norte de Israel, um monte com cerca de 500 metros de altura. Foram ao Monte Carmelo. Havia umas pedras preparadas, toras de madeira sobre as pedras. Mataram o novilho. Ele foi esquartejado. Colocaram as carnes em cima das toras de madeira. O desafio era o seguinte: aquele que fizesse o seu Deus se manifestar seria o Deus verdadeiro. Os profetas ou sacerdotes de Baal, que eram 450, segundo a narrativa bíblica, começaram a dançar em volta da oferenda. Eles cantavam, gritavam, se cortavam, entravam em transe, e assim foi pela manhã e pelo pedaço da tarde. Como Deus Baal não havia se manifestado, passaram a vez para Elias. Elias pediu que os seus seguidores, que eram poucos, descessem até o rio Quinzon, que passava próximo ao Monte Carmelo, trouxessem água do rio Quinzon, encharcassem as toras e aquele novilho esquartejado. E quando as toras estavam bem molhadas, e a oferenda bem molhada, Elias se ajoelhou, abriu os braços e evocou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Elias era médium de efeitos físicos. Liberou de si substâncias, e uma língua de fogo apareceu sobre aquele sacrifício, queimando as carnes de cima para baixo, o que já foi algo interessante, até sobrar só cinza. O impacto foi muito grande. Os adoradores de Deus Baal, os 450 sacerdotes, se jogaram no chão, gritavam, choravam, desesperados, reconhecendo que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era o verdadeiro. Até ali tudo bem. Mas Elias, não contente, desceu a montanha, o monte, com os 450 sacerdotes, e agora investido de um poder que ninguém tirava, mandou executar os 450 sacerdotes de Baal, e todos eles foram decapitados à margem do rio Quinzon. Jesus vai relembrar este episódio lá na frente, nos seus evangelhos. Vamos ver que Jesus faz uma citação que é indecifrável se nós não encaixarmos aí a reencarnação. Ele vai dizer literalmente que João Batista é Elias. Isso é incontestável. Ele afirma, categoricamente, que João Batista, aquele que anunciou a sua chegada, era Elias, o profeta. A citação enigmática que vai ficar sobre este véu, sem a reencarnação, é quando ele diz assim: desde os tempos de João Batista, o céu é tomado pela violência. Desde os tempos de João Batista. Só fará sentido quando nós recuarmos essa citação 800 anos para trás e lembrarmos que João Batista era o profeta Elias. E aí fará todo sentido o que Jesus disse. Desde os tempos de João Batista, o céu é tomado pela violência. E João Batista, que foi Elias, na lei de causa e efeito, desencarna sendo decapitado a mando do rei Herodes. Narramos essa história para ilustrar que é a partir desse momento que Israel se torna realmente monoteísta. E qual a importância disso para a nossa atualidade? Para Jesus. Jesus significa a segunda revelação. A sua plataforma precisava ter uma base sólida sobre Deus.
Deus foi a primeira revelação. A justiça foi a primeira revelação através de Moisés. A primeira revelação, os 10 mandamentos, é uma proposta de contenção, de limites. Por isso que nós encontramos nos 10 mandamentos, não faça isso, não faça isso, não faça aquele outro. Não. Para entendermos que a minha liberdade, ela termina onde começa do outro. O meu espaço termina onde começa do outro. O meu direito termina onde começa o direito da outra pessoa. Os 10 mandamentos têm essa proposta. Fala a nossa razão. Estabelecida essa base, Jesus vem com a segunda revelação. O amor. Falando agora ao nosso coração, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Toda a plataforma do Cristo é montada em cima do relacionamento. Toda a plataforma de Jesus é montada em cima do amor, dos sentimentos. Mas ele resgata os conceitos corretos da primeira revelação. É uma obra que continua alicerçada em algo já construído. E o Espiritismo continua esta obra, alicerçando-se em cima do que é verdadeiro da primeira revelação, restaurando as propostas do Cristo, mas hoje trazendo a óptica da verdade, a luz das informações, que faz esta conexão entre religião e espiritismo. Aonde está, então, a ponte que irá conectar ciência e religião? Eu peço permissão para ler, porque eu não quero perder nenhuma palavra do que está nesse item 8, e que é o ponto-chave desta nossa proposta de ciência e religião. Continua Kardec. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se. Porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é esse traço de união. É esse traço de união que une o aspecto científico a esse aspecto religioso, porque apresentam um conjunto de informações que nos esclarecem desta relação, deste universo, das leis que regem o universo, e as suas relações com o mundo corpóreo. E é exatamente essa definição que Kardec vai dar do Espiritismo. Ele nos dá uma definição didática no livro O que é o Espiritismo, quando ele diz: Espiritismo é a ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. Percebem? O Espiritismo traz esse traço de união, porque estabelece esta relação do mundo espiritual com o nosso mundo. Allan Kardec apresenta o Espiritismo como uma ciência. Ele vai usar a metodologia científica da sua época para organizar, estruturar a doutrina espírita através da ciência de observação. Se nós perguntássemos a um doutor em física, um PhD, o que ele sabe sobre o William Crookes. Uma vez, num grupo de estudos, chegou uma pessoa nova
E o nosso tema era bem esse. Comprovação do Espírito. Eu perguntei para ele, para brincar, você já ouviu falar de William Crookes? E ele era formado em física, já mestrado em física. Eu não sabia. Ele deu uma aula sobre o William Crookes, o físico inglês, que descobriu o elemento talio, e descobriu o quarto estado da matéria, o estado radiante, e tantas outras coisas que eu nem sabia, e eu já tinha estudado. O William Crookes, ele citou na sua explanação. Mas ele não sabia nada sobre a comprovação da imortalidade da alma que William Crookes apresentou. Ele não sabia. E este físico notável comprovou a existência do espírito com as suas pesquisas da médium Florence Cook, chegando a ponto de dizer, eu não digo que é real. Eu não digo que é possível, afirmo que é real. Mas se nós perguntássemos a um PhD de Química, o que você sabe sobre Madame Curie? Certamente lhe daria uma aula sobre Madame Curie, a mulher extraordinária, a primeira professora na Sorbonne, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e a primeira personalidade científica a receber 2 prêmios Nobel. Nenhum homem tinha conseguido isso feito. E ela conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel. Um de Química e um de Física, pelo seu trabalho na radioatividade, pela descoberta de elementos como polônio, como rádio. Vamos ter uma aula sobre Madame Curie, mas eu duvido que ele saiba que ela publicou um livro sobre os estudos da médium Eusápia Paladino, atestando a imortalidade da alma, atestando as faculdades mediúnicas de Eusápia Paladino. E para citar mais um e não nos cansarmos, recentemente eu descobri um chamado Robert Hare. Outro físico, que quando os eventos de fenômenos mediúnicos se espalharam pelo mundo ao tempo de Kardec, ele criticava com veemência homens de ciência que estavam se envolvendo com estas pesquisas. Ele não podia aceitar que homens de ciência, homens conceituados, estivessem afirmando a imortalidade da alma e dos fenômenos mediúnicos. Então, de uma hora para outra, ele resolve também pesquisar. E este homem inventou vários equipamentos elétricos, o maçarico, por exemplo, usado muito em laboratórios na época, que foi professor, que foi o inventor do forno elétrico, também publica uma obra de 400 páginas atestando a imortalidade da alma. Ele que vai pesquisar médiums e publica uma obra muito interessante sobre a vida do mundo espiritual, antecipando André Luiz, porque foi o espírito de André Luiz, através de Chico Xavier, que trouxe os pormenores do dia a dia no mundo espiritual. Mas ele antecipa com as mesmas respostas num livro que ele publicou em 1855. Cansativo seria narrar esses homens de ciência. E Kardec apresenta, então, a doutrina espírita como uma ciência. Esta ciência que estuda a origem, a natureza, o destino e a sua relação dos espíritos com o mundo corpóreo. Mas ele não fica por aí. Kardec tinha uma mente extraordinária. Ele apresenta a doutrina como ciência. Mas vejamos o que ele diz. Entre outras falas, ele vai afirmar: o Espiritismo é uma doutrina filosófica.
de efeitos religiosos, porque ela traz na sua base os fundamentos de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Ele apresenta a doutrina como ciência, mas não deixa escapar os seus outros aspectos, filosóficos e religiosos. São palavras do codificador. É ele que está dizendo isso. Que a doutrina espírita tem efeitos religiosos, porque traz na sua base o que todas as outras trazem: Deus, a alma e a vida futura. Por essa razão, a doutrina espírita é a terceira revelação, porque ela é consoladora. Ela consola porque explica. E explica porque demonstra os fundamentos das suas informações. Com a doutrina espírita, a nossa crença desapareceu. Porque hoje deixamos de acreditar, porque agora sabemos. As superstições, as crendices, elas deixam de existir, porque nós sabemos quem somos, sabemos de onde viemos e sabemos a razão de estarmos na Terra. Sabemos que a minha vida futura é uma construção. É uma construção. Assim como hoje, o estado das nossas vidas atuais foi uma construção de vidas passadas. Esse traço de união, esse conjunto de informações, a doutrina oferece ao mundo. E com ela, ciência e religião vão conseguir se falar. Vão perceber que elas precisam mudar alguns pontos de vista exclusivos e mudar a sua perspectiva, porque a lei é uma só, dizem os espíritos. A lei natural, a lei de Deus, ela é uma só. Essas leis que nós estudamos, quando passamos pelas escolas, pelo ensino médio, pelas faculdades, as leis da física, as leis da química, elas sempre existiram. Muito antes que a Terra existisse. Essas leis já geravam mundos, estrelas, constelações. Antes do Espiritismo, nós não sabíamos que o mundo espiritual nos cerca, convive conosco. Para cada um de nós, tem de 3 a 4 desencarnados. Antes do Espiritismo, nós não sabíamos que espíritos, muitas vezes por vingança, perseguem pessoas, implementam vinganças, e que muitas depressões, tristezas, vícios, suicídios são promovidos por espíritos querendo se vingar de coisas que aconteceram em eras passadas. Nós não sabíamos disso. Mas Paulo de Tarso já nos alertava que nós éramos observados por uma nuvem de testemunhas. Antes do Espiritismo, nós não sabíamos sobre a lei dos fluidos e que o pensamento interage com os fluidos ambientes, manipulando eles, tornando-os viciosos ou benéficos para nós mesmos. Antes do Espiritismo, milagre era algo que não nos explicava o porquê de alguma coisa. Com o Espiritismo, milagres deixaram de existir. Tudo que existe é a lei natural. Era assim que Jesus curava as pessoas, através da manipulação dos elementos. Ele interagia na estrutura atômica da célula, curando a pessoa de dentro para fora, através da força do pensamento. Antes do Espiritismo, nós não sabíamos que o pensamento é matéria, e que os espíritos estão formados por matéria, que nos escapa aos sentidos, mas os espíritos continuam tendo uma estrutura atômica, e átomo é matéria.
em outra vibração, em outra faixa vibratória. Os nossos olhos não captam, mas eu não tenho. Por isso que eles narram que no mundo espiritual existem casas, estruturas. Antes do Espiritismo, nós não sabíamos que há um planejamento para tudo. Que cada um de nós fez um planejamento reencarnatório. Que cada um de nós sabia onde ia nascer. Que cada um de nós sabia qual seria o nosso roteiro de vida. Antes do Espiritismo, nós não sabíamos. E tudo que chega até as nossas mãos, em forma de ciência, é planejado e estudado antes de vir para a Terra. No livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral recebeu na década de 20, e publicou tempos depois, tem uma descrição no mundo espiritual de uma televisão dessas de última geração. E tem a descrição da televisão no livro Memórias de um Suicida, em que aquele grupo de suicidas resgatados estavam juntos, estavam visualizando neste aparelho, não chamo de televisão, num aparelho, mas a descrição é similar a uma dessas de última tecnologia. Eles estavam vendo, compartilhando o que um do grupo, por insistência, quis voltar a Portugal, aonde ele deixou a família. Ele estava desesperado para saber como estava a família. Os benfeitores orientaram que não era prudente ele ver a sua família, mas, diante da insistência, permitiram, então, que ele voltasse a Portugal para ver como estava a sua família. E para que aquilo servisse de lição para todos, colocaram este aparelho e, em tempo real, transmitiram para o grupo, no Hospital Maria de Nazaré, o que estava acontecendo lá em Portugal com aquele espírito que insistiu em ver a sua família. E o que ele viu foi muito triste, porque ele encontrou um filho preso na cadeia e a filha prostituindo-se nas docas do porto. Ele volta de lá muito mais abalado do que quando saiu, e ele nem volta mais para o mesmo grupo, ele vai para um outro lugar, chamado de manicômio. É um atendimento especializado aos espíritos que também entravam em distúrbio mental. Mas a narrativa é para mostrar que nós vemos coisas no nosso mundo, tecnologias, e elas são estudadas, implementadas, discutidas, capacitando pessoas para que elas venham para a Terra, reencarnem e tragam essas tecnologias para nós. Numa ocasião de uma reunião mediúnica, uma entidade espiritual que se manifestou, amiga da casa, nem muito elevada, mas também nem muito longe de nós. Disse que, com essas palavras, vocês não fazem ideia do que está pronto em tecnologia, esperando que a humanidade se melhore. Vocês não fazem ideia do que está pronto, digamos assim, encaixotado. As pessoas já capacitadas para vir à Terra e trazer novas tecnologias revolucionárias. Já era para isso ter acontecido. Mas nós ainda somos um povo muito briguento. E brigamos por qualquer coisa. A pandemia, entre outras coisas, veio com esse objetivo, dar um freio a esse transcurso louco da humanidade. Fazer com que possamos parar e refletir sobre as coisas. Porque a nossa imprudência ainda é muito grande. Bastou que tomássemos posse do conhecimento nuclear e produzimos bombas. Bastou que tomássemos posse
do que é liberar a energia dos átomos e no estalar de dedos. A humanidade conseguiu matar 100 mil pessoas num estalar de dedos, que foi a bomba em Hiroshima, depois de Nagasaki. Então faz todo sentido este Espírito dizer que há muita coisa pronta, esperando que possamos nos melhorar. Então nós olhamos para o céu, numa noite estrelada, e lembramos de Galileu Galilei. Você estava certo, Galileu Galilei. Realmente, há uma ciência divina que organiza, que planeja. Quando olhamos para as estrelas nos céus, vemos matemática, vemos física, vemos química, organizando elementos, poeira cósmica, transformando elas em estrelas através do peso da gravidade, da coesão dos elementos. De uma forma direcionada, matematicamente calculada, gerando estrelas que, quando dão início ao seu ciclo, entram no processo de fusão, e a fusão, que é uma lei física, vai gerar elementos que depois nós vamos utilizar nas nossas vidas. Tudo que estamos utilizando aqui foi gerado no coração de uma estrela. Vemos essa ciência divina, renovando mundos, construindo mundos novos para espíritos novos, construindo mundos melhores para espíritos avançados. Por isso, olhamos para estas estrelas e dizemos, realmente, Galileu Galilei, você estava certo. É uma ciência divina que Deus utilizou para fazer o universo. E essa ciência divina que une esses dois polos, a ciência e esta espiritualidade, e que nos chama para que possamos caminhar na sua direção. E quem sabe, um dia lá na frente, bem lá na frente, possamos dizer como Jesus, o Pai e eu somos um. Quem vê o Filho, também vê o Pai. Obrigado, amigos, por este momento, que foi muito bom para todos nós, este reencontro. Desejo a todos muita paz e muito obrigado pela atenção.